dizer poéticos do que literais. Ou seja, imaginamos o que poderia ser a web como uma semente, como um ideograma, como uma réplica, como metamorfose e a web como expansão. Cada um destes 5 temas tem um ensaio lá dentro que aborda, de certa forma, este conceito. Ou seja, olhando aqui de repente, por exemplo, na ideia de ideograma, falamos da questão dos emojis e de como esta nova linguagem, que acaba por não ser uma linguagem, como vão perceber pelo ensaio, está a marcar a forma como comunicamos e como somos mais ou menos inclusivos. Ou, por exemplo, essa ideia de expansão, em que o ensaio questiona a forma como a internet pode ser uma expansão do nosso próprio cérebro e da forma como gerimos a informação e como temos noção do que é o conhecimento e daquilo que sabemos e aprendemos. O design desta edição foi feito pela nossa diretora criativa, a Bárbara Nogueira, em conjunto com o André Santos, que tiveram uma excelente ideia de sugerir que os ensaios da revista fossem ilustrados por imagens feitas através de um programa de inteligência artificial, o Midjourney, que são essas imagens que estão aí a ver e que vão ver durante toda a revista, que são imagens que foram criadas a partir de palavras-chave ou de frases dos artigos. O que nos faz também questionar sobre esta ideia de real e irreal, online, virtual, físico, e também pensar na forma como esta tecnologia existe e o que é que isso diz sobre o tempo em que vivemos e também a forma como nos faz ser criativos e como nos faz pensar no próprio significado de uma semiótica da ilustração. Entre os artigos vão encontrar estas páginas, que são páginas em que destacam sites que apelam ao conhecimento e à empatia. Isto vem de um projeto da Névoa Azul, que é o primeiro projeto digital que temos e também o primeiro projeto colaborativo, em que convidamos toda a gente a submeter sites sobre estes temas e que, de certa forma, estão a tornar a internet num espaço mais agradável, ou onde a informação vai além, se calhar, da nossa bolha de conhecimento. Podemos ver, por exemplo, aqui, mais à direita, é um site que é o Special Fish, que funciona quase como uma rede social, em que tens esses quase quadradinhos ou retângulos de cor, e esse é o perfil de uma pessoa, ou seja, não há uma foto, não há sequer um nome, normalmente são usernames, e lá dentro pode-se ver um bocadinho um diário de uma pessoa. Ou seja, são sites que estão a questionar um bocado a forma como vivemos e nos relacionamos no mundo online. Falando em sites, para este projeto quisemos expandir um bocado as ramificações da revista impressa para o mundo digital. Para isso tivemos a ajuda da Onda Studio, que se juntou a nós nesta edição para criar este site, dedicado exclusivamente à revista. Este site inclui também outra novidade do projeto, que é, pela primeira vez, vão poder não só ler a Névoa Azul, como também ouvi-la. Todos os ensaios foram narrados pela Soraya Fernandes, com pós-produção de Tatiana Pereira, de forma a que podem simplesmente vir ao site ou a outra plataforma de podcasts e conseguir ouvir cada um dos ensaios individualmente. Os ensaios respeitam cada um dos temas da revista, ou seja, temos 5 episódios de acordo com os 5 temas. No interior da revista, eu aproveito para mostrar, talvez nesta não tenha, mas vou encontrar também um póster. Esse póster representa uma espécie de guia para... Tens aí? Ok. Sim. É uma espécie de póster / guia para passeios com sentido na internet. O autor do póster foi Christopher Tjalve, que tem uma newsletter chamada Naive Weekly, onde aborda caminhos pouco prováveis das pessoas percorrerem online e deixa neste póster uma espécie de rotas que toda a gente pode tentar percorrer, encorajando-nos a individualmente encontrarmos os caminhos ou os espaços que achamos mais curiosos.
estão numerados de 1 a 6, tanto que ele dá mesmo a sugestão de lança um dado, escolhe um dos pontos e tenta percorrer um caminho na internet que se calhar não é o mais comum, que esse é muitas vezes o erro, que é normalmente temos tendência, aliás, temos um mundo inteiro nas nossas mãos com o telemóvel e possivelmente não saímos das mesmas 2 ou 3 aplicações na maior parte dos dias. E esta revista acaba por ser um bocado assim, apresentando diferentes caminhos de ver a web, diferentes caminhos de nos relacionarmos online e também diferentes formas de pensar o que é esta ideia de uma internet mais gentil, de uma internet que recupera a ideia de conhecimento, empatia e inclusão. Portanto, eu penso que é assim um resumo muito rápido da revista. Eu também não quero estar a divulgar mais, porque acho que parte do interesse de ter uma revista é precisamente folhearmos e conhecermos a nosso próprio tempo. Mas foi também por isso que convidei os meus convidados para saber o que é para eles uma internet mais gentil e também dar a palavra a outras pessoas, porque a ideia é precisamente essa, não há uma regra ou um caminho, depende tudo daquilo que queremos fazer dela e de como a poderemos utilizar, porque ao fim do dia é uma ferramenta e depende de nós também usá-la de forma a que nos faça sentir melhor. Dito isto, vou começar por passar a palavra à Luísa. Olá, Luísa. Antes de começar, vou só ler a tua bio para te apresentar corretamente e sem erros. Então, a Luísa Silva Gomes nasceu no Porto em 1992. É atualmente designer de comunicação na Metis, uma consultora tecnológica internacional. Entre 2017 e 2020 trabalhou no Lugar do Desenho, Fundação Júlio Rezende, tendo colaborado com o ESAD Idea no projeto de rebranding da instituição e no centenário do pintor. No passado, trabalhou como freelancer para a Universidade do Porto, desenhando livros para a editora da faculdade. Estagiou em 2016 no Estúdio Colónia. É fundadora e curadora do blog Graphic Fearless Woman, onde divulga o trabalho de mulheres designers, questionando a misoginia e promovendo a igualdade de género. Tem vindo a desenvolver um interesse pela relação entre o ensino do design e a adoção de paradigmas educativos disruptivos, como o Self-Organized Learning. Queres-nos agora apresentar, então? Vamos lá. Então, é neste. Ok. Não está lá. Muito bem, desculpem. Então, antes de mais, boa tarde a todos. É um verdadeiro prazer estar aqui graças a um convite tão gentil, proporcionado pela Inês. Como já foi dito e bem, sou designer e ser designer implica um contacto constante com a tecnologia, seja através do uso dos mais variados softwares, seja através da navegação online. É seguro afirmar que, hoje em dia, o design depende da existência da web e dos seus recursos, beneficiando inegavelmente da gentileza dos que povoam este espaço. E a primeira referência que vos trago é um bom exemplo disso. Então, a Velveteen, como podem ver aqui, é uma Type Foundry de nacionalidade francesa, totalmente open source, fundada em 2010 por Frank Abedai. Frank e a sua equipa, que conta já com a participação de 10 designers, dedicam-se à criação de fontes arrojadas que disponibilizam gratuitamente para uso pessoal e comercial, por isso podem usar de forma totalmente livre. Qualquer pessoa as pode descarregar, usar, modificar e até mesmo redistribuir sem qualquer custo. Quem é do meio sabe da dificuldade em encontrar fontes bem desenhadas, com características diferenciadoras, dado que essas por norma são pagas. Esta plataforma ajudou-me bastante durante a faculdade e continua a cumprir a sua missão. Conheci este projeto através de uma designer francesa que estava a estagiar comigo no departamento de comunicação da FPOP e não imaginam o entusiasmo que se gerou na sala. Não só meu, mas de todos os estudantes presentes. Sempre que recomendo alguém é recebida com a mesma gratidão, sendo assim de um suspiro de alívio. Então, no site podem encontrar também alguns exemplos de trabalhos onde estas fontes são utilizadas. Eu acho que também podem submeter trabalhos vossos, caso utilizem estas fontes.
Têm informações de como doar para esta iniciativa, o seu manifesto, as suas atividades, notícias e ainda uma página com recursos valiosos para quem tiver o interesse de se iniciar no mundo do type design ou aperfeiçoar-se enquanto profissional desta área. Os membros da Velvet Team estão também receptivos a convites para workshops ou talks, algo que fazem, uma vez mais, de forma totalmente gratuita. E por falar em aprender, a segunda referência que vos trago é no âmbito do ensino. Tal como foi mencionado pela Inês, tenho vindo a interessar-me pela relação entre o ensino do design e a adoção de paradigmas de educação disruptivos. No meu caso, o Self-Organized Learning. Não sei se alguém aqui já ouviu falar, mas eu vou falar um bocadinho sobre isto para estarmos na mesma página. Então, este interesse surgiu no mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais, da FPOP, que frequentei, e pelo facto de desejar um dia vir a dar aulas, daí questionar bastante este tipo de temáticas. Tenho vindo a questionar o facto do ensino design se ter tornado um negócio, fomentado pelo sistema capitalista, perpetuado por um modelo de ensino padrão que desencoraja o pensamento crítico. Este meu descontentamento fez-me pesquisar sobre outros possíveis modelos de ensino, tendo conhecido teorias educativas dos anos 80 bastante interessantes, bem como várias iniciativas online. Estes projetos têm funcionado em simultâneo como complemento e como forma de contestação aos modelos institucionais. Tal como no Mestre Ignorante de Rancière, convido a lerem, estas organizações acreditam na ideia de que cada ser humano é capaz de se instruir a si mesmo, emancipando-se intelectualmente. Estas são iniciativas abertas à comunidade, colaborativas, sem fins lucrativos nem estrutura hierárquica. Uma delas é precisamente esta que vos trago, a Evening Class. Então, esta iniciativa é uma experiência de Self-Organized Education, fundada no Reino Unido em 2016, consistindo num espaço onde pessoas vindas de diferentes contextos cultivam interesses comuns, desenvolvendo pesquisa e decidindo coletivamente o tema de cada aula, em conjunto. Insatisfeitos com o ensino académico, criam o seu próprio currículo, explorando temas que se debruçam sobre a prática do design, organizam workshops, conversas, debates, grupos de leitura, programas de rádio, publicações, muitas delas disponíveis tanto online como offline. Recentemente, li uma entrevista em que os membros, cerca de 14 neste momento, revelaram que estão a trabalhar na expansão do site para que dentro de algum tempo este seja um repositório de recursos disponíveis gratuitamente para todos, sobre os seus princípios e iniciativas. Para já, como podem ver, é apenas um roadmap das suas atividades, mas já suscita alguma curiosidade e interesse. Atualmente, o grupo reúne-se ao segundo domingo de cada mês, nas Mayday Rooms, em Londres, contando com a participação de membros de todo o mundo, por isso não têm que ser do UK para participar, podemos participar. A participação de alguns, lá está, é exclusivamente remota e este website é em si mesmo uma forma para aderirem a esta comunidade e ter a forma de participar nas suas atividades, exercer um papel ativo e repensar o ensino do design que, a meu ver, pelo menos, precisa de uma verdadeira reflexão coletiva que proporcione uma mudança radical. Esta plataforma foi uma das portas que abri na minha pesquisa sobre o tema, que me levou a um livro muito interessante, se calhar alguns de vocês conhecem. É a revista Extracurricular, publicada pela Onomatopoeia, onde a Evening Class publica um texto brilhante chamado Infrequently Asked Questions, e no qual fornece um conjunto de perguntas essenciais para que qualquer pessoa se sinta apta a criar o seu próprio grupo, a sua própria comunidade de Self-Organized Learning em qualquer parte do mundo. Uma vez que se trata de uma comunidade sem fins lucrativos, podem também fazer doações através do site, se identificarem com a causa, e se quiserem, claro, ajudando o projeto e o desenvolvimento das suas atividades. Então, terceira referência, não é? Foi através da Evening Class que passei a conhecer a última referência que vos trago hoje, uma vez que um dos seus membros, a Gemma Copeland, integra esta iniciativa. Trata-se de uma cooperativa tecnológica sem fins lucrativos, de designers, engenheiros e investigadores que trabalham em comunidades em todo o mundo, desenvolvendo soluções digitais capazes de exponenciar o impacto e a capacidade de movimentos sociais. Os valores da Common Knowledge baseiam-se na solidariedade contra todas as formas de opressão e na diversidade como força coletiva. A cooperativa repele o fator competição, praticando a colaboração e a generosidade, vendo no bem comum uma oportunidade para criar impacto. Os seus membros acreditam que a aprendizagem é uma jornada sem fim, fazendo uso da interdisciplinaridade e da criatividade para lançar questões em prol de um futuro melhor.
Os seus serviços consistem em desenhar e desenvolver softwares, fornecem aconselhamento estratégico também e facilitam a partilha de conhecimento e de recursos entre várias organizações. Passam também pela criação de identidades visuais, pela visualização de informação e pela construção de bases de dados. Os projetos da Common Knowledge são fascinantes, na minha opinião, e podem saber mais sobre cada um deles no website. Porém, existem 3 que me chamaram particularmente a atenção e que gostaria de vos falar um bocadinho a seguir sobre eles. Então, o primeiro projeto consistiu num trabalho conjunto com os investigadores da Smart Forests, da Universidade de Cambridge, com o objetivo de criar um arquivo virtual vivo que explora de que forma as tecnologias digitais estão a transformar as florestas. A interface chama-se Atlas e reúne conteúdos de entrevistas, sensores de dados, sons e imagens, fornecendo informações que permitem explorar, refletir e reimaginar florestas inteligentes. O segundo projeto, por sua vez, consistiu em desenhar um novo site para o Left Book Club, que é uma organização sem fins lucrativos fundada em 1936, que luta contra a guerra, a desigualdade e o fascismo. Esta iniciativa apoia uma educação política através da publicação de escrita radical e da criação de grupos de leitura. Graças à Common Knowledge, é agora possível o Left Book Club gerir eficientemente as cotas dos seus sócios, de acordo com os seus modelos de subscrição, bem como a angariação de novos membros, devido à definição de novas estratégias. Eles também fornecem esse tipo de aconselhamento, como foi falado. Mudei. O terceiro projeto teve como objetivo ajudar a London Renters Union numa campanha pelos seus direitos a quando das eleições locais em 2020. A intervenção da Common Knowledge consistiu em organizar, configurar e redesenhar uma série de ferramentas que fizeram com que a petição do London Renters Union funcionasse de forma mais eficiente possível, fazendo dela um sucesso e lá está, garantindo às pessoas melhores condições a nível da sua renda. Tal como nos projetos que vos falei anteriormente, a Common Knowledge é financiada através de organizações que se alinham com os seus valores, bem como através de doações, pelo que, mais uma vez, podem contribuir eventualmente para esta iniciativa através do seu site. Pronto, para terminar, espero que as referências que vos trouxe aqui hoje vos permitam refletir um bocadinho sobre a importância da internet como um facilitador de atos de gentileza, se a usarmos para esse fim, de forma empática, com vista a uma sociedade melhor e mais justa para todos. E se por um lado o universo online nos embrutece, por outro também nos faz florescer para outras realidades, fazendo-nos questionar, definir problemas e participar no encontro de soluções. Cada um de nós é, a meu ver, inegavelmente um agente de mudança, se assim o quisermos ser. Obrigada. Obrigada. Gostei imenso das tuas referências. Eu não conhecia nenhuma. Portanto, vou passar muito tempo a explorar esses sites. Obrigada. E vou introduzi-los no Internet Index. A seguir, vou passar a palavra ao Emanuel Madalena. O Emanuel Madalena é doutor em Estudos Literários e mestre em Estudos Editoriais, ambos pela Universidade de Aveiro. É também licenciado em Comunicação e mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade do Porto. Atualmente é professor de Português de Língua Estrangeira e investigador colaborador no Centro de Línguas, Literaturas e Cultura. É autor do livro Sobre a Forma do Silêncio, publicado pela Porto Editora em 2019, e finalista do Prémio Literário Casino da Póvoa, Correntes de Escrita 2021, e do livro Desafiar o Género, o Transgénero na Literatura Infantil, publicado este ano pela editora Outro Modo. Além de ter recebido diversos prémios literários, foi selecionado para a Mostra Nacional de Jovens Criadores em 2014 e 2015 e para a Bienal de Jovens Criadores da CPLP. Emanuel, queres nos falar das tuas referências? Sim, claro. Espero saber como é que isto funciona. Sim, as minhas referências surgiram um pouco a partir da... Bem, antes de mais, quero agradecer à Inês e às minhas duas colegas de sessão, de mesa, enfim, e, obviamente, a todos os presentes. Dizia que as minhas referências surgiram um pouco a partir das ideias que a leitura da Neve Azul
enfim, invocou e, portanto, vou falar também um pouco de alguns dos assuntos que são abordados na revista. Ora, a minha primeira sugestão... A minha primeira sugestão é o site da Assembly, um portal de jornalismo informal e de promoção de iniciativas comunitárias sediado em Kharkiv, na Ucrânia, com uma pequena equipa que se debruça sobre temas pouco cobertos pelos média locais. Este projeto remete-nos para uma ideia quase essencialista da comunicação, aproximando-se da sua origem, de uma comunicação enquanto divisão de alguma coisa com alguém, segundo a etimologia da palavra. Uma comunicação que, neste caso, honra o radical que partilha com o conceito de comunidade. Esta Assembleia, é um grupo ativista e um órgão de comunicação social sem patrões nem acionistas. O seu capital social mede-se em proximidade e utilidade, não em dinheiro. Os seus membros são jornalistas, mas também voluntários no terreno, levando ajuda humanitária, atualmente, às pessoas mais afetadas pela guerra na região. E já existiam antes da guerra, cobrindo conflitos sociais em Kharkiv, questões urbanísticas e ambientais e iniciativas de entidades civis independentes, por exemplo. Mas também se interessam por outros assuntos, como a história dos movimentos anarquistas locais. É que esta Assembleia é formada por um grupo de anarquistas, que agora também se ocupa de ajudar os mais necessitados. Eu não sou anarquista, nem temos de o ser, mas convém não esquecermos que a internet foi construída sob premissas anarquistas, no seu sentido mais puro de não ter uma autoridade ou hierarquia formal, nem regras que vão além da responsabilidade individual, com o objetivo de ser um espaço igualitário, descentralizado e acessível. E esta ideia de um jornalismo informal também vai ao encontro do ADN da internet. Eu partilho da opinião de que um espaço público ubíquo e generalista continua a precisar de agregação e alguma mediação, que não sobrevive se a informação, as discussões, os discursos estiverem completamente fragmentados e atomizados, ou seja, que serão sempre necessários gatekeepers, aqueles que selecionam a informação e orientam o cidadão nesse espaço público, como a Inês, através da Névoa Azul, mas já não servem apenas os mais tradicionais, aqueles que muitas vezes selecionam não apenas a informação a partir dos seus interesses, mas também as vozes que podem aceder ao espaço público. Se ainda precisamos de mediadores, e eu acho que precisamos, não serão com certeza os indivíduos, instituições ou algoritmos que continuam a reduzir tudo ao mínimo denominador comum. E é sempre produtivo questionar porque é que a internet tende a reduzir tudo desta forma, quando foi criada para fazer precisamente o contrário. Na verdade, o que temos agora é uma espécie de mínimo denominador comum individual, atomizado. Ou seja, mesmo as pessoas com quem me relaciono na internet são aquelas que partilham esse denominador e aquelas que rejeitam partilham o mínimo oposto. É apenas a luta entre mínimos denominadores comuns, sem qualquer possibilidade de interface, de diálogo, de empatia. A web prometia um novo estágio do individualismo, uma individualidade porosa, fluida, maximalista, partilhável e partilhada, imiscível e empática, ancorada no conhecimento e globalizando o sentido de comunidade, mas foi engolida pelo pseudo-libertarianismo de um neoliberalismo suicida. Como refere, por exemplo, Jonathan Crary, atualmente a internet é inseparável do frenesim de acumulação, extração, circulação, produção, transporte e construção incessante do capitalismo global. Alimentados por apetites e desejos fabricados artificialmente a partir dos nossos piores impulsos, e cito, a velocidade e ubiquidade das redes sociais, das redes digitais, maximizam a prioridade incontestável do obter, possuir, cobiçar, ressentir, invejar, sem qualquer possibilidade de renovação ou recuperação. Com efeito, a internet é o motor implacável da adição, solidão, crueldade, psicose, endividamento, das vidas desperdiçadas, das falsas esperanças, da corrosão da memória, da desintegração social. Isto também foi uma citação. Especialmente pelo tipo de comportamentos promovidos pelas redes sociais mainstream, os possíveis benefícios que realmente existem tornam-se irrelevantes ou secundários perante os seus impactos verdadeiramente suicidas, ou melhor, talvez sociocidas. Ao contrário deste exemplo do site Assembly, em que um grupo de pessoas utiliza a internet como forma de informar e chegar às pessoas mais fragilizadas, sem quaisquer ganhos monetários, as redes sociais online e mainstream tornaram-se o ponta de lança do neoliberalismo e da sua contínua erosão do espaço público, enfatizando a diferença, a dissensão e a compartimentalização em vez dos interesses comuns e do diálogo. E por isso, a minha segunda referência, a página para apagar a conta do Facebook.
Podia ser outra qualquer, mas o Facebook é ainda a maior e talvez a mais deletéria rede social. O Facebook pode ser uma ferramenta para a democracia também, assim como a Assembly. Utilizado para, por exemplo, organizar protestos e manifestações, mas tudo isso tem de ser antes, durante e depois devidamente digitalizado, empacotado, imerso de novo nas nossas pequenas ilhas, com o sentimento de pertença e solidariedade de grupo, reduzido ao gesto inócuo de um conjunto de indivíduos agarrados aos smartphones e aos seus recursos de autopromoção. As redes sociais contribuem não só para a atrofia da comunidade, mas também, em sentido contrário, para a erosão da intimidade, banalizando a privacidade como parte integrante da cidadania. E claro que nada disto será novo para vocês, como é óbvio. Estamos sozinhos, mas sem o potencial regenerador da solidão, num espaço privatizado, mas sem privacidade. Ainda assim, ela não acabou, a privacidade. Trata-se apenas de uma destituição, de um grande aumento da desigualdade no direito e no acesso a essa mesma privacidade. Devíamos assumir de uma vez por todas o poder da privacidade e tomá-lo. Devíamos dizer, vigiados de todo o mundo, univos. Devíamos tomar os meios de vigilância e virá-los contra os vigilantes. Teria o homicídio de George Floyd tido o mesmo impacto se não fosse filmado por uma cidadã comum, com a tecnologia de captação de vídeo e broadcasting democratizada pelo smartphone e pelas redes sociais? Mais uma vez, a questão não é o fim da privacidade, mas a sua relação com o poder. Paul McCartney disse um dia que, se os matadores tivessem paredes de vidro, todos seríamos vegetarianos. Não sei se seria esse o caso, mas estou certo que a nossa relação com o poder que exercemos sobre os animais mudaria radicalmente. O eterno Treblinka, entre aspas, dos animais existe porque, tal como em Treblinka, ninguém vê o que lá se passa. E se o centro de instalação temporário do aeroporto de Lisboa tivesse paredes de vidro? Teria Igor Omniuk, o imigrante ucraniano assassinado por agentes do CEF, tido o mesmo destino se eles soubessem que estavam a ser filmados? É que todos, e já agora não estavam, é que todos concordamos que o poder deve ser vigiado e escrutinado, mas só permitimos que o poder nos vigie a nós. Denunciar um crime pode ser um ato de violação de privacidade, mas aceitamos que, por exemplo, a corrupção ou a pedofilia sejam crimes públicos. Ninguém quer que o Estado vigie a intimidade das pessoas, mas, entretanto, começou a ser óbvio que a violência doméstica tem de ser considerada um crime público. É que todas as relações de poder prosperam na obscuridade. O Big Brother, o grande irmão, não é aquele que obtém a tecnologia para vigiar, mas sim quem a pode usar e recusar para si mesmo, impunemente. Desta forma, a nossa privacidade, a nossa intimidade, crimes à parte, obviamente, é a forma dos cidadãos comuns manterem algum poder num Estado democrático, assim como a vigilância feita em sentido contrário. A vigilância ao poder, seja ele político, económico, sexista, racista, xenófobo, antropocêntrico, etc. E se os algoritmos das redes sociais tivessem paredes de vidro? Quanto mais os computadores e os smartphones se tornam em caixas negras, inescrutáveis no seu hardware e software, menos controle temos sobre o seu uso. Quanto mais os algoritmos se complexificam e se tornam em pequenos deuses, omniscientes, omnipotentes e, acima de tudo, inacessíveis, indecifráveis, obscuros e caprichosos, menos resta do nosso já tão pequeno reduto de intimidade, da nossa capacidade para sermos mais do que simples consumidores e do nosso direito à transparência, a sermos cidadãos plenos, conhecedores das forças que nos interpelam e constrangem, cientes da água cada vez mais turva em que nadamos. Peço desculpa, estou a falar demais. Tudo isto surge, principalmente, pela comodificação de uma parte cada vez maior dos nossos comportamentos e interações, pelas ferramentas online no geral, mas especialmente pelas redes sociais. A internet permitia um espaço público livre de constrangimentos temporais e espaciais, onde a sociedade poderia cumprir o seu potencial, fosse ele qual fosse, mas acabou por cumprir apenas o potencial que o capitalismo sabe e consegue engendrar em toda a atividade humana. Neste ponto, não devíamos admitir reformas, adaptações, melhorias, paliativos, mas nada menos do que uma pequena revolução. Daí esta minha segunda referência. Rejeitar de alguma forma o jogo viciado das redes sociais. Rejeitar as partes da web que estão para lá de um limiar extremo de toxicidade. Claro que há uma diferença entre falar sobre um mundo ideal ou falar sobre aquilo que se pode fazer na prática, no momento, dentro do possível. E, além disso, não é preciso tirar fora o bebé com a água do banho, como se costuma dizer. Ou seja, assim como não é preciso rejeitar a democracia para querer uma revolução profunda e radical numa sociedade que ameaça a nossa... numa sociedade capitalista que ameaça a nossa própria vida neste planeta, também não é preciso rejeitar a internet para a reformular.
de forma a que os valores da empatia, do conhecimento e da comunidade estejam não apenas presentes, mas acima de todos os outros. E isto leva-me à minha terceira referência, o site Memory Work, que aliás também está referido aqui na névoa azul. Este site propõe-nos que imaginemos o futuro a partir de uma paisagem sonora, fornecendo-nos depois vários conjuntos de links para aquilo que melhor se vai fazer nesta área, enfim, por vezes dúbia, de imaginar o futuro. Este site é notável por diversas razões, mas foca apenas duas. A primeira reside no caráter explicitamente ontológico da paisagem sonora, e aqui refiro a ontologia de assombração preconizada por Derrida e trabalhada, por exemplo, por Mark Fisher, que convido todos os presentes já agora a explorarem. Em vez de uma nostalgia pelo passado, invoca-se uma melancolia pelos futuros perdidos no passado, pelo lento cancelamento do futuro, provocado pelo capitalismo neoliberal, pela nossa incapacidade de imaginá-lo. A segunda coisa que destaco é o caráter marcadamente interseccional do projeto, invocando, por exemplo, uma ciência indígena e a sua inteligência ancestral, uma ecojustiça interespécies, um ciberfeminismo, um design descolonizador, um futurismo quântico negro, uma internet enquanto entidade viva, entre muito mais. Tudo isto baseado no conhecimento, na memória, a condição essencial para se imaginar o futuro. No final de um dos seus documentários, Adam Curtis fala-nos de alguns futuros possíveis. Num deles estaria o fim do individualismo. Mas isso não significa um regresso utópico a um conceito nostálgico, idealista e francamente distorcido de comunidade, mas sim o fim da liberdade individual. Como podemos ver por aquilo que sabemos, por exemplo, da China, a tecnologia pode ser utilizada a um ponto em que os dados recolhidos massivamente da população conseguem, ou conseguiriam, prever e gerir todo o comportamento humano. Nas palavras do influente psicólogo social e comportamental B.F. Skinner, que viveu bem antes de tudo isto, seria possível, desta forma, criar um mundo que estaria já para lá dos conceitos de liberdade e dignidade. Um mundo que já não precisa dos indivíduos, porque toda a política pode ser feita a partir das estatísticas, pelas previsões numéricas mediadas por computador e subsequente governação automática. Um mundo onde a liberdade está inteiramente subordinada ao consumo, à liberdade para consumir, nem que esse consumo seja apenas o simulacro de uma vida pessoal, de uma vida social. Desenhado por uma qualquer plataforma para nos raptar todos os gestos, palavras, comportamentos e atenção. Porque para uma pessoa se sentir livre, basta-lhe acreditar que é livre. Ou seja, como diria Skinner, basta ser condicionada a acreditar que é livre. Mesmo que isso resulte apenas de um sistema ubíquo e incessante de reforço positivo. Mas um reforço dos nossos reflexos mais primitivos e não daquilo que nos torna realmente humanos. Curtis insiste que, se não pudermos imaginar os nossos próprios futuros, não temos sequer a esperança de construir um ambiente social e natural que nos permita perseguir não os desejos de consumo e servidão que nos sugerem, mas aqueles que nos fariam realmente felizes. Por isso é que não deveríamos querer um futuro em que tudo fica na mesma. Até porque, como vimos de uma forma muito aguda nestes últimos anos, isso é impossível. Não faz sentido acreditar que vai ficar tudo bem depois de uma pandemia, quando antes já não estava tudo bem. Não é sequer preciso invocar guerras ou alterações climáticas para que os anseios por uma velha estabilidade, que de qualquer forma só servia a uns poucos, nos pareçam cada vez mais bizarros. E nenhuma destas enormes pressões desaparecerá numa sociedade cada vez mais exausta e sem ideias, incapaz de se libertar de tudo aquilo que lhe cancela o futuro. Os anarquistas da Assembly não querem que a sua comunidade, no eventual pós-guerra, regresse a uma vida cada vez mais precária e destituída, assim como nós deveríamos querer uma web sem os vícios capitalistas das redes sociais, por exemplo. E um futuro em que a empatia seja verdadeiramente interseccional, como exemplifica o Memory Work. Assim, a outra possibilidade para o futuro, como diz Adam Curtis e como diria Mark Fisher, é tentarmos imaginar futuros realmente novos. Como no título do quarto ensaio desta névoa azul, é preciso relembrar os futuros. E para isso podemos também recorrer ao primeiro, quando salienta o valor da metáfora que une a razão e a imaginação. É desta forma que devemos ser assombrados, utilizando o passado como metáfora a partir dos seus futuros perdidos, dos potenciais não ativados desse passado. O quarto ensaio desta névoa azul é um excelente exercício desse tipo, imaginando o mundo em 2052, como a Inês também já referiu, um mundo melhor, depois de reivindicado o valor da atenção coletiva e da imaginação,
depois da disseminação dos conceitos de intercidadão e intercidadania, ou depois de uma reorganização social em redes solidárias, só para dar alguns exemplos, que nos lembram de que, para imaginarmos um futuro realmente novo, teríamos de recuperar a confiança que fomos perdendo no nosso papel no mundo. Somos assoberbados pela nossa cada vez maior atomização, pela impotência, pelo isolamento. Mas, como aliás também sugere Curtis, talvez não sejamos assim tão fracos e manipuláveis. Talvez estejamos apenas condicionados para pensar e sentir isso. E muito por causa das empresas tecnológicas que, como sabemos, se alimentam das nossas emoções fragmentadas de ansiedade, indignação e desespero. Essas fábricas que produzem comportamentos massivamente a partir de nós, a sua matéria-prima. Como escreveu David Graeber, a derradeira verdade oculta do mundo é que o mundo é algo criado por nós e que podemos facilmente criá-lo de outra forma. E, como diz Laura Schultz, acho que é assim que se diz, num dos ensaios desta Neve Azul, a internet também é aquilo que fazemos dela. Ora, recriar a internet de outra forma, guiada pelos valores da empatia, do conhecimento e da comunidade, parece-me algo bem mais fácil do que mudar o mundo. E, ainda assim, isso poderia muito bem ser o primeiro passo para essa mudança, para um futuro realmente novo que talvez não seja assim tão difícil de imaginar, se quisermos. Eu não tenho respostas nem sugestões práticas e definitivas para começar a mudar a web e nem tenho de as ter, porque isso teria de ser feito em conjunto, em comunidade, falando e principalmente escutando-nos uns aos outros. Esta ideia de colaboração, aliás, passa um pouco por todas as partes desta Neve Azul, culminando no último ensaio, que trabalha o conceito de cérebro coletivo e da humanidade como um supercomputador capaz de atingir um nível extraordinário de conhecimento e compreensão do mundo. Ou seja, somos sempre incomparavelmente mais fortes em rede. Mas muito daquilo a que chamamos redes na web ocupa-se do contrário, de pôr as pessoas a falar apenas para os seus semelhantes em câmaras de eco cada vez mais apertadas. Por isso, mesmo que reaprendamos a encontrar-nos online, a encontrar-nos a sério, não será definitivamente nos moldes habituais do espaço público digital, onde a entropia e a fragmentação nos impedem de ouvirmos e de nos fazermos ouvir no meio de tanto barulho, mas em circunstâncias que se aproximem disto que estamos a fazer agora, desta conversa, do potencial de nos encontrarmos realmente com os outros, de nos encontrarmos e reconhecermos nos outros. Perante tudo isto, atualmente, até uma simples conversa, até um simples encontro, até o simples exercício conjunto da metáfora, da razão e da imaginação, pode ser um ato revolucionário. Muito obrigado. Obrigada por esta brilhante reflexão. Realmente é incrível porque foste buscar aí alguns dos temas da revista e conseguiste expandi-los ainda mais, usando novamente a metáfora da expansão da informação. E penso que é precisamente isso que tu dizes que é importante, que é quando tu pegas numa informação e acrescentas algo mais e passas a outra pessoa, cria-se uma espécie de cadeia de conhecimento que, quando estamos sempre naqueles ecos das redes sociais, se perde. Porque a verdade é que, usando esse exemplo, estamos todos a publicar e raramente estamos a contribuir. Ou seja, estamos todos a querer fazer algo novo e nenhum está a tentar começar algo a partir de um outro. Portanto... E normalmente aquilo que fazemos é sempre em resposta a algum estímulo e não porque parte da nossa individualidade. Exato. Por exemplo. Obrigada. Vou agora passar a palavra à Carla. Toma. A Carla Brites Santos tem 3 verdadeiras paixões: pessoas, comunicação e expressões culturais. Estudou Ciências da Comunicação, Moda, Gastronomia e Coaching, para já. É a fundadora da Massa Mãe, uma agência criativa de comunicação e gastronomia. Ensina comunicação e storytelling na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. É coach e mentora de pessoas em mudança de vida profissional e académica. Desenha e facilita experiências de aprendizagem como colaboradora da empresa Learning Day. É uma defensora ativa da diversidade e do amor. Após 14 anos a navegar no mundo da comunicação, eventos, gestão de equipas e gastronomia, tem finalmente clara a sua missão: desafiar o nosso potencial como seres humanos. Seja porque ensina, desenha, produz ou facilita experiências de desenvolvimento, o seu objetivo é sempre mostrar o quão especiais somos, porque imaginamos, exploramos e comunicamos com outros. Queres então apresentar-nos as tuas referências? Olá, boa tarde a todos e a todas. Obrigada por estarem aqui, obrigada pelo convite. Eu venho na qualidade de
representação, na verdade, porque este projeto do qual eu faço orgulhosamente parte, que se chama Learning Day, como a Inês falou, foi criado por uma grande amiga minha chamada Sara Ramos, e a Sara decidiu ficar com Covid, como toda a gente já passou por isso, e portanto, enfim, eu estou aqui e espero dar o melhor de mim para a representar. Mas na verdade esta também é a minha história. Esta sou eu há uns vários meses atrás, quando decidi viver na Madeira, já há mais de um ano, e sentei-me, como sento todas as semanas, às quintas-feiras, para fazer o que hoje já é um hábito, que é parar para refletir sobre mim, sobre a minha vida, sobre a minha semana e sobre as minhas aprendizagens. Mas, na verdade, esta é uma história sobre esta sensação. Não sei se conseguem rever nesta sensação, mas eu sentia muitas vezes enrolada na minha cabeça, nos meus próprios pensamentos e nas minhas emoções, neste ciclo permanente de lavar roupa, e queria sair daqui. E não sei se posso perceber quem é que se sente assim de vez em quando. Obrigada. Isso. Obrigada. Então, nesta perspectiva, eu sentia que tinha que sair daqui, de alguma forma. E encontrei um caminho. E o caminho continua a ser em espiral, mas a subir, passo a passo, com alguma estrutura e sempre no sentido superior. E este processo fez de mim uma pessoa mais gentil. Muito mais gentil, comigo e com outros e com outras. E antes de avançar, eu gostava de pedir se me podem, quem tiver coragem e um bocadinho de energia, partilhar o que é para vocês esta palavra, o que é ela significa. E vale tudo, não há respostas erradas. Meus colegas, se calhar, para quebrar o gelo. O que é para ti ser gentil? Ele é ser capaz de fazer algo empático pelo outro. E, de certo modo, ou seja, vais sempre ganhar algo com isso, não monetariamente nem nada disso, mas, ou seja, o que vais ganhar provavelmente vai ser um sorriso do outro, mas vais fazê-lo sentir-se bem. E essa sensação de fazer o outro sentir-se bem, estão as duas pessoas a sentir-se bem, passar uma comunidade a sentir-se bem. E isso para mim é gentileza. Ok, obrigada. Mais alguém quer contribuir? Está tudo muito silencioso aqui. Ok, vou continuar. Para mim é isto, ser gentil, sem dúvida, e muito mais, e acho que é um exercício de prática, na verdade. Não é natural, não é inato, não nasce connosco, não somos todos gentis e temos que os praticar, até porque há competências que o mundo nos diz que nós não devemos ter, ou se calhar não nos dizem que devemos ter, na verdade. Que é esta autoconsciência, esta autocompaixão, que eventualmente nos vai levar a este lugar de empatia pelo outro, não é? De cuidar do outro. Mas começa sempre de dentro para fora, começa sempre de nós para o outro ou para os outros, e começa sempre deste lugar em será que nós somos gentis connosco, para podermos ser gentis com outros, para fora de nós. E, na verdade, estas são as sensações das pessoas que fazem parte deste projeto comigo e que se reúnem semanalmente para fazer o que já vos vou explicar. Mas sensações como aliviada, ancorada, grata, presente, a progredir, leve, calma, isto são, para mim, versões de gentileza também. E este projeto, como é que funciona? Começou em novembro, 5 de novembro de 2020, e a Sara costuma dizer que isto surgiu com uma vontade egoísta e uma altruísta. Egoísta porque ela precisava de um espaço para refletir, precisava de uma comunidade que se identificasse com ela, e altruísta porque ela achou que havia outras pessoas que iriam precisar do mesmo. Então, no dia 5 de novembro de 2020, lançou este desafio à comunidade dela, nas redes sociais, para fazer uma weekly reflection. Fui eu? Será que sou eu? Não sei se sou eu. Posso ser o cabelo. Vou ficar quietinha, então. Uma Weekly Reflection Experiment, e em que é que isto... ela convidou as pessoas a participar, a juntar-se de qualquer lado do mundo a partir de um link de Zoom que todos hoje já usamos várias vezes. E as pessoas apareceram, juntaram-se, refletiram, partilharam e nunca mais parou. Desde então, às quintas-feiras, todas as semanas, as pessoas reúnem-se. E agora vocês perguntam, mas então como é que funciona? É gratuito, é de entrada livre, as pessoas entram e
Dura 40 minutos e funciona em 2 partes. A primeira parte, são os primeiros 20 minutos, é em silêncio, individual, e cada um, nos seus cadernos, nos seus computadores, nos seus telemóveis, escreve, desenha, rabisca o que quiser para responder a estas perguntas. Estas que vão mudando todas as semanas, que a ideia é nós desafiarmos de outras formas também. E durante esses 20 minutos, cada um faz a sua e cada uma faz a sua reflexão. No final desses 20 minutos, há um convite. Ficam para partilhar ou podem sair livremente e voltar na semana a seguir. Esta reflexão acontece, esqueci-me de dizer, em 3 horários. De manhã, à hora do almoço e ao final do dia, para acomodar as diferentes necessidades de horário de cada um e de cada uma. E quem fica para a segunda parte só tem 2 regras. Uma, quem vai partilhar, partilha da sua experiência, é especialista da sua vida, e quem vai ouvir vai guardar o espaço sem julgamento para receber o que quer que seja que o outro ou outra vão partilhar. E é isto que acontece. Amor, respeito, leveza, tranquilidade, calma, e cria-se uma sensação de comunidade. E acho que é para isso também que venho aqui falar. E quando falamos de comunidade, entendemos isto de uma perspectiva bilateral, como é óbvio. Portanto, não é ter umas pessoas que recebem aquilo que nós fazemos, mas também recebermos aquilo que as pessoas constroem connosco, não é? Estarmos receptivos àquilo que nos enviam. E, mais uma vez, só para deixar aqui claro, é isto que as pessoas sentem depois destas reflexões. E porquê é que nós sentimos que isto é contra a corrente? E que faz a diferença, pelo menos na comunidade a qual nós temos acesso. A primeira de todas é que paramos. Não sei quantos de vocês param por semana para refletir sobre a vossa vida. Uma show of hands, se calhar. Ok? Obrigada. Mas a maioria das pessoas não faz isto e sabemos isto também. Ou se calhar estamos a ganhar agora o hábito de o fazer, mas até há pouco tempo não o fazíamos e o Covid também nos obrigou a fazê-lo. Depois de parar, dizemos o que pensamos sem medo de julgamento e ouvimos também sem julgar. Não sei quantos de vocês têm este espaço nas vossas vidas, mas ele é muito valioso para muitas pessoas. Ao partilharmos sem medo de julgamento, compreendemos uma coisa importante. Não interessa de onde vimos, não interessa se vivemos, porque a comunidade tem pessoas da Índia, do Japão, da Coreia, de Inglaterra, de Portugal. Não importa, na verdade, de várias idades, vários géneros, etc. O que importa são as nossas emoções e elas são partilhadas porque somos todos humanos. E, portanto, compreender esta humanidade partilhada é muito importante. E isto só vai levar a um lugar, é relacionarmos connosco próprios de forma mais gentil e com os outros de forma mais gentil também. Isto tem um impacto brutal nestas pessoas porque praticamos então estas competências, como eu disse no início, que não são inatas. Pararmos para refletirmos sobre nós, de ouvirmos o que estamos a dizer com compaixão e empatizar com quem está a partilhar também algo connosco. Felizmente não somos as únicas. E queria trazer-vos aqui 2 outros exemplos. Eu não sei se alguém conhece a Alok. Conhece a Alok? Obrigada. A Alok é uma pessoa não binária que tem uma plataforma, uma rede social e o site e muitas outras ferramentas. E como pessoa não binária está a desafiar aquilo que nós entendemos como os paradigmas da sociedade, verdades absolutas, dogmas até do que é que sempre foi e que virá sempre a ser. E, como tal, é alvo de ódio, crueldade, coisas horríveis. Eu não sei se conseguem ler, espero que sim, mas o que está aqui é só um exemplo que ela costuma partilhar nas suas redes. E a resposta, independentemente do nível de ódio, crueldade que ela recebe, a resposta é sempre a mesma. You can never hate me more than I can love you. E esta perspectiva de devolverem amor, devolverem gentileza, devolverem carinho, devolverem empatia, mesmo quando o que estamos a receber é ódio, e, na minha opinião, é brilhante. E é sempre esta a forma de atuar desta pessoa. Para além disso, utiliza as redes sociais como uma plataforma de educação e faz-nos pensar, como disse no início, sobre coisas que entendemos sempre como óbvias e que, por exemplo, há aqui um exemplo de que há uns anos era ilegal mulheres usarem calças. Eu e a Sara tivemos o privilégio de assistir a um espetáculo da Alok este ano, que veio a Lisboa, porque para além disto tudo também faz espetáculos de comédia e poesia, e foi inacreditavelmente brilhante estar na presença desta pessoa.
Então, trago aqui outro exemplo também da comunidade Upfront, da Lauren Curry. A Upfront a Lauren, a fundadora, diz que tem uma missão na vida, que é mudar a confiança, não as mulheres. Isto porque ela trabalha, o público-alvo dela são mulheres e pessoas não binárias, na perspectiva de que nós não temos representação de outras formas de confiança. Falta-nos representatividade de confiança. O que nós conhecemos, e já falamos aqui, um colega falou também, é o produto do sistema e, portanto, faltam-nos essas representações. Mas, para além dos cursos que a Lauren põe em prática, das redes sociais, do site, há uma comunidade, da qual qualquer pessoa, mulher ou pessoa não binária, pode fazer parte, que pagam mensalidade para fazer parte. E uma das coisas que nós gostávamos aqui de destacar é esta atividade que se faz semanalmente, que se chama Weekly Wins, em que às sextas-feiras as pessoas da comunidade são convidadas a partilhar as suas aparentemente pequenas vitórias ou aparentemente enormes vitórias, e não importa o que é partilhado, a seguir vem uma onda enorme de amor, de respeito, de carinho, de gentileza. Isto porque, na perspectiva da Lauren, esta ideia de que nós partilhamos e somos validados aumenta esta nossa sensação de confiança. E criar estas comunidades tem um impacto brutal na vida destas pessoas. Eu faço parte desta comunidade, a Sara também e muitas outras pessoas que conhecemos, e mudou realmente a forma como estamos no mundo. E tornou-nos sempre, e como já disse várias vezes, pessoas mais gentis. E é para isso que aqui estamos, é para isso que continuo a fazer este projeto com a Sara, e é por isso que também estou aqui para vos convidar a juntarem-se às quintas-feiras. Podem ficar a saber mais nas nossas redes sociais ou através do site Learning Day. Novamente, é gratuito. Se quiserem participar, são bem-vindos e bem-vindas. Espero que possam experimentar, porque as sensações, já disse há pouco, são boas e tornam-nos pessoas mais gentis. Obrigada. Se calhar agora o que eu ia sugerir era, como também já está no fim do tempo desta sessão, mas era juntarmos todos ali fora para também conversarmos num ambiente não tão palco-auditório e se calhar podermos trocar todas ideias e conversar um bocadinho, ou talvez se tiverem perguntas ou curiosidade em falar com um dos convidados. Penso que temos que fazer isso ali fora num ambiente se calhar mais informal, se vos parecer bem. Por agora é tudo. Queria agradecer a todos por terem vindo. Muito obrigada. Espero que gostem da revista e espero que tenham ficado tão entusiasmados com os meus convidados como eu fiquei depois destas apresentações. Obrigada.